Aqui. Então é isso. Então, boa noite, Márcia. Boa sorte para você. Tenha uma excelente Obrigada. apresentação e, professora Priscila, eu deixo com você a palavra, tá bom? Obrigada. Então, primeiramente, boa noite, professor Tiago, né? Estávamos lhe aguardando. É, Boa noite. Primeiramente, boa noite. Márcia conseguiu abrir? Eu coloquei, compartilhei tela, não sei se consegui já. Está compartilhando tua tela, mas não está aberta a apresentação. A gente está vendo o teu mestrado Ambra, teu arquivo. Mas o que que vocês estão vendo? Estão vendo uma tela inicial branca? A gente está vendo a sua tela de iniciar backup, mestrado Ambra, e a gente está vendo teus arquivos, apresentação, D2 2024 e defesa de dissertação. Ah, tá. Ok. Só abrir a apresentação, daí a gente inicia. E agora? Agora sim. Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, declara aberta a banca da Márcia, né, cujos avaliadores são o professor Douglas Castro, o professor Tiago Alisson e o professor Robinson Fernandes. Já de antemão, deixo aqui, né, meu muito obrigado por terem aceito o convite, né, e principalmente despenderem tempo para, enfim, acompanhar a banca e também, né, avaliar o trabalho da Márcia. Então, o trabalho da Márcia versa sobre a temática Impactos das Ações Governamentais Brasileiras de Proteção dos Direitos Indígenas à Terra a partir de 1988. A gente vai iniciar com a tua defesa, Márcia. Você tem de 20 a 30 minutos para fazer sua defesa. Depois a gente passa as arguições dos professores, né? Primeiro o professor Tiago, que é o professor externo, posteriormente o professor Douglas e posteriormente o professor Robinson. Já deixo novamente meu muito obrigado. Se porventura eu precisar fechar minha câmera, já vou deixar aqui registrado. Estou com alguns problemas, tá, em relação à questão da compatibilidade da plataforma com o meu computador, é para eu não cair, tá? Mas eu estou aqui. Então já deixo aqui registrado. Sem mais delongas, né? Eu sei que já está tarde cedo para o professor Douglas. Passo a palavra para você, Márcia. Boa noite a todos. Eu sou Márcia Azevedo, sou mestranda da Ambra, e a partir de agora eu vou começar a compartilhar com vocês as minhas pesquisas e todo o estudo feito sobre esse tema. Não sei se eu consegui passar. Pronto. Conseguiu, tudo certo. O tema, como a professora Priscila já expôs, são os impactos das ações governamentais brasileiras de proteção dos direitos indígenas à terra a partir de 1981. Começando um pouco sobre o histórico do direito dos indígenas, porque falar dos indígenas também é falar um pouco da história brasileira, já que são povos originários. Dos primórdios dos direitos dos indígenas, nós temos alguns relatos feitos por religiosos, por alguns capitães, né, de navegações portuguesas. Temos, por conta disso, a visão eurocêntrica e também a visão do assimilacionismo. Alguns registros feitos por Pero Vaz de Caminha, que foram considerados os primeiros registros escritos sobre o Brasil, sobre os indígenas e sobre o escambo, que foi a primeira forma de comercialização entre os portugueses e os indígenas. Temos a ação dos religiosos, que são os jesuítas, aqui no Brasil enquanto colônia, que eles foram responsáveis pela parte educacional, pela catequese dos indígenas, por ensiná-los a falar o português, já que eles falavam suas línguas maternas, e isso, dentro dessas suas ações na colônia brasileira, havia algumas divergências ideológicas e políticas, como o fato de eles considerarem que os portugueses escravizavam os indígenas, por exemplo. Temos também a ação da Santa Sé aqui no Brasil, com a bula
Sublimus Deus, em 1537, que reconheceu os indígenas como seres humanos, o que hoje parece uma coisa óbvia, mas à época não, e que condenou a escravidão indígena e considerou o direito de posse aos indígenas, que eles poderiam ter posse de algo, então considerou eles como sujeitos de direitos. Para essa ordenação da colônia brasileira, a coroa portuguesa começou a estabelecer cartas ou ordens régias, avisos, regimentos, decretos e alvarás. São as primeiras referências normativas de direitos indígenas aqui no Brasil. Muitas vezes não tão benéficos, mas eram os primeiros normativos. E tinha sempre essa dicotomia nesses normativos entre a liberdade e a escravidão indígena. Alguns dos normativos em que havia essa dicotomia datam de 1609, 1611 e 1755. Temos agora a fase do aldeamento, que é considerado um prenúncio do que seria o direito à terra dos indígenas, porque a coroa portuguesa começou a alocar alguns indígenas, mesmo que de etnias diferentes, nas chamadas aldeias indígenas. E, para isso, óbvio que eles queriam uma contrapartida, que no caso era um trabalho compulsório e que serviria para o processo integratório. E por conta desse trabalho compulsório, eles recebiam algo, mas também tinham que pagar algo para a coroa portuguesa. Temos também um outro normativo importante de 1680, que é o Alvará Régio, que reconheceu o direito à terra aos indígenas, reconheceu a sua característica de povos originários e também garantiu o direito aos desaldeados, porque até então a terra era prometida ou assegurada apenas aos indígenas aldeados. Temos a política de Marquês de Pombal, que foi uma política muito importante na época, principalmente no ano de 1757, porque ele trouxe muitas mudanças no trabalho indígena, que já tinha sido escravo, depois passou a ser trabalho compulsório, e dado aquele conflito com os missionários, com os jesuítas, eles foram expulsos das colônias portuguesas. Foi criado, então, o Diretório dos Índios, em que a gestão dos indígenas, digamos assim, do que seria a vivência dos indígenas junto com os colonos, com os portugueses, passaria a ser agora administrada pelos próprios colonos, pelos próprios portugueses. Houve o fim dos aldeamentos e, no lugar deles, apareceram as vilas e aldeias sob a administração de agentes públicos nomeados pela coroa portuguesa. Houve a equiparação indígena dos aldeados aos demais brasileiros, com a intenção de que eles pagassem taxas à coroa portuguesa. Em 1798, com a crise da administração pombalina, foi criado o Corpo dos Trabalhadores, e novamente os indígenas eram vistos apenas como mão de obra. Em 1808, foram asseguradas as guerras justas, que era uma autorização da coroa portuguesa a que os colonos fizessem ataques em legítima defesa àqueles indígenas considerados selvagens. Selvagens, para ele, eram os indígenas que não se submetiam aos processos de escravização ou de trabalho compulsório. Temos a Carta Régia de 1819, que ela trouxe a nulidade das sesmarias concedidas em terras indígenas e a inalienabilidade dessas terras. Porque os sistemas de terras, até então na colônia brasileira, eram primeiro capitanias hereditárias, depois sesmarias, e as fases eram de concessão de terra, para essa terra ser cultivada, e, posteriormente, a aquisição das terras só passou a ser por compra.
Temos, então, a instituição da Lei de Terras de 1850, que falava de terras devolutas, mas que houve uma certa deturpação desse conceito e algumas terras indígenas foram consideradas devolutas. Temos, então, a promulgação das constituições brasileiras e a menção que elas fazem aos direitos indígenas. A de 1824, que foi aquela Constituição promulgada por Dom Pedro, ela teve uma omissão quanto aos direitos indígenas. Já as de 34, 37 e 46 mencionava a posse das terras que os indígenas ocupavam. A de 67 e 69 falava da posse das terras que eles ocupavam e acrescentava ainda o usufruto exclusivo dos recursos naturais que existiam naquelas terras. Em 1891, também houve a omissão quanto a essa menção às terras, e em 1969 mencionava-se a inalienabilidade e o usufruto exclusivo dos recursos naturais exclusivo aos indígenas. Em 1910, foi instituído o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, novamente os índios vistos apenas como um objeto de mão de obra. Em 1918, dada a deturpação dos objetivos desse serviço de proteção, foi instituído o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Em 1916, temos o Normativo Civilista Brasileiro, que falava da capacidade relativa dos indígenas, simplesmente por nascerem indígenas, e usava a denominação que hoje é considerada pejorativa, que é de silvícolas, além da visão assimilacionista. Temos, então, essa mudança de nomenclatura, silvícolas, índios, indígenas e povos indígenas, que é considerada a mais completa hoje e a utilizada atualmente, a última. Em 1967, é instituída a Fundação Nacional do Índio, que existe até hoje com uma nova denominação. Em 1969, foi criada o que é considerada a primeira terra indígena demarcada, tendo por visão a autodeterminação dos povos, a sustentabilidade e também garantir a continuidade da cultura indígena, que foi o Parque Nacional do Xingu, que existe até hoje. Em 1973, foi instituído o Estatuto do Índio, durante o período ditatorial, que ele tinha por visão o integracionismo. Temos também a menção aos primeiros instrumentos internacionais de proteção aos indígenas. Alguns mencionam diretamente, outros mencionam indiretamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que garantiu os direitos humanos a todos os seres humanos e, obviamente, englobava os indígenas. A Convenção 107 da OIT, de 1957, substituída pela Convenção 169 da OIT, de 1989, que, novamente, tinha por visão trabalho indígena. Vamos, então, ao foco do nosso marco temporal e jurídico, que é a Constituição de 1988. Inicialmente, indígenas, pelo próprio Estatuto do Índio, têm um conceito, são aqueles indivíduos com ascendência ou origem pré-colombiana e que têm uma identificação com um grupo étnico com características diversas do restante da comunidade nacional. Temos alguns movimentos importantes de união dos indígenas também, para ser destacado, como a União das Nações Indígenas, ou UNE, que ela foi uma reunião de etnias e de apoio social para a campanha Povos Indígenas na Constituinte, que foi responsável pela criação de um capítulo específico aos indígenas na nossa Constituição atual, que tem por visão a autodeterminação, fala de direitos esparsos ao longo da Constituição, né, ao longo do seu texto, além desse capítulo específico, e faz o abandono da visão assimilacionista.
Traz novas terminologias, como o direito originário à terra, inclusive reconhece esse direito expressamente, traz a de posse permanente, a de usufruto exclusivo para os indígenas e a participação deles em medidas e políticas que lhes envolvam. Traz as competências da União, como o julgamento das disputas de direitos indígenas, a criação de normas relativas a direitos e garantias indígenas, e traz que as terras indígenas são considerados bens da União. Também trouxe as competências da Justiça Federal, trouxe a função institucional do Ministério Público, que seria garantir os direitos indígenas e intervir em processos de interesse indígena. Como seria essa intervenção? Através de ações civis públicas, através de eventos, juntamente com outros órgãos e de recomendações. E temos destaque para a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que é uma câmara temática de direitos indígenas e de outros povos originários. Temos também um prazo dado pela própria Constituição para a União. Esse prazo era de 5 anos para que a União demarcasse as terras indígenas contados a partir da promulgação da Constituição de 88. Temos o Estatuto do Índio, que apesar de ainda viger, tendo até um novo projeto para um novo Estatuto dos Indígenas, ele não é considerado integralmente recepcionado pela Constituição por essa visão integracionista que acabamos de falar e por separar os indígenas em categorias que hoje não fazem sentido nenhum, só por serem indígenas. Então, separava em não integrados, em processo de integração e em integrados. E temos também uma legislação mais atual, que é o Código Civil de 2002, que fala que a capacidade civil dos indígenas ficaria a cargo ficaria sob a competência de uma legislação especial que atualmente ainda é o Estatuto do Índio. Vamos falar das prospecções dos direitos dos indígenas a partir do contexto internacional. Essas prospecções, elas surgiram a partir daqueles processos de descolonização e da própria consciência de direitos humanos, bem como da consciência dos indígenas, em se organizarem em movimentos, várias etnias em união e com outras entidades, como ONGs e organizações internacionais. No caso das organizações internacionais, temos destaque para a ONU com as discussões temáticas, com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que traz princípios gerais, princípios específicos de direitos humanos, como o direito à terra, o respeito ao pluriculturalismo, a multiplicidade linguística e a personalidade dos povos indígenas. Dentre essas discussões temáticas, o ano de 1993 foi considerado o Ano Internacional das Populações Indígenas, numa campanha da época. Nesse período, houve a discussão da criação, propostas de criação de um fórum temático permanente, mas esse fórum temático só foi criado em 2002 pela ONU e ficou com essa temática de assuntos indígenas. Temos também sobre organismos internacionais, a Convenção 107 sobre populações indígenas e tribais, mas traz uma visão ainda integracionista e terminologias em desuso. E a Convenção 169, que a substituiu, que fala de povos indígenas e tribais em países diferentes, e como diferencial traz aquela consulta prévia aos indígenas. Vamos falar agora especificamente sobre o direito à terra. Sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, ele trouxe direitos humanos básicos civis e políticos, e
Isso foi sendo um prenúncio para serem ampliados os direitos dos indígenas. Temos também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem Universal, de 1948, e a Organização dos Estados Americanos, OEA. Temos a Convenção Americana de Direitos Humanos e temos a Convenção Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, cujo destaque seria direitos da coletividade, não só direitos individuais, como direito à autodeterminação, por exemplo. Vamos falar um pouco da questão do direito à terra no Brasil e na América Latina. O que influenciou? Se associam, né, se assemelham pelo sistema de aquisição de terras que já falamos um pouco, pela concentração de terra nas mãos de poucos, por grandes propriedades, pelo desenvolvimento de monocultura e pela estrutura inicial fundiária, que a partir de então dificultou a aquisição de terras, que passou a ser antes por indicação, por predileção e depois por compra. Temos também a natureza jurídica das terras indígenas, elencada no artigo 231, parágrafo 1º, cuja demarcação pertence à União, mas é vista como um ato meramente declaratório e esse prazo de 5 anos que acabamos de falar. No âmbito internacional na América Latina, temos como destaque o caso Sayowara versus Paraguai, em que houve uma interpretação extensiva do conceito de propriedade, houve a ratificação do direito coletivo à terra pela Corte Internacional de Direitos Humanos e temos a instituição de um marco legal, assim como aconteceu com o Brasil, também com outros países da América Latina, para reconhecer esse direito à terra em outros países latino-americanos. Especificamente os direitos dos indígenas à terra no Brasil. O que deve ser levado em consideração? O significado da terra para os indígenas. Ela faz parte da sua integridade coletiva, cultural e individual. Temos também a aplicação da teoria do indigenato, de João Mendes, aqui no Brasil, que fala da posse permanente da terra e da natureza congênita dessas terras pertencerem aos indígenas. O artigo 231 da Constituição fala que é um direito natural, inalienável, indisponível, imprescritível e que deve ser observado por todos, além de trazer os elementos que caracterizariam uma terra como terra indígena. Só que o Brasil descumpriu esse prazo constitucional de demarcação, que teria, no caso, o limite temporal até 1993. O Brasil não cumpriu integralmente esse prazo. Vamos falar das ações governamentais e o direito à terra dos indígenas, a construção das políticas públicas. Temos a diferenciação entre política indígena e política indigenista. A política indígena é aquela em que a atuação ativa dos indígenas, como naquelas movimentos de união entre etnias, como a UNE, e temos a política indigenista, em que o indígena é o foco ou objeto das ações político-governamentais. Temos novamente como destaque o Parque Indígena do Xingu, que buscou a preservação da cultura e do território indígena, além da biodiversidade. Por quê? Porque as terras indígenas é onde concentra a maior parte da biodiversidade mundial, não só brasileira, e é onde existe a maior preservação dessa biodiversidade. Temos também destaque para as iniciativas conjuntas, em que se aproveita o conhecimento ancestral indígena, além das consultas públicas aos povos indígenas e da atuação indígena em si, juntamente com organizações religiosas e ONGs. Temos a aplicação da teoria do indigenismo, em que é uma ideologia de estudo e valorização da cultura indígena para atuação estratégica no auxílio às comunidades indígenas. A FUNAI cumpre muito com isso, porque tem
alguns órgãos descentralizados. Temos destaque também para o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, em 1940, que ocorreu no México, que trouxe propostas de práticas e medidas para políticas indígenas, além de instituir a famosa data do 19 de abril como comemoração do Dia do Indígena. A atual política indigenista brasileira, ela trata de medidas, mas com observância da cultura e do conhecimento indígena. Daí o processo de descentralização para conhecer as demandas em loco. Sobre medidas educacionais, destaque para as cotas para ingresso em instituições de ensino superior de nível técnico, nível médio técnico. E temos também destaque para a medida provisória 1181 de 2023, que fala de cotas de 10% a 30% em concursos públicos da FUNAI e de exceções nas contratações temporárias. Temos a portaria 223 de 2022 do CNJ, que ela fala de cotas para cargos efetivos no Poder Judiciário, de servidores, serventuários e de ingresso na magistratura, num percentual de 3%, que poderia ser aumentado de acordo com as demandas dos locais, né, das peculiaridades locais. Temos também destaque para a tradução da Constituição Federal para a língua indígena Nhingatu, que é considerada uma língua de tronco tupi. Isso traz a inclusão social, né? E assim como traz uma forma das novas gerações indígenas terem contato com as línguas originárias. Temos também, através de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, a criação de um aplicativo chamado Grammy App, que é o primeiro tradutor automático do Nhingatu. Sobre o sistema de saúde, temos uma grande descentralização com o subsistema de assistência à saúde indígena. É um sistema criado especificamente para as peculiaridades indígenas, levando em conta sua cultura, sua realidade local. E temos essa descentralização com os Distritos Sanitário Especial Indígena, as DCs, com unidades básicas de saúde, com polos básicos e com a Casa de Saúde Indígena chamada CASAI. Sobre a FUNAI. A FUNAI é o órgão oficial indigenista brasileiro. Ela foi criada em 1967 e ela é atualmente presidida pela indigenista Joênia Wapichara. Primeiramente vinculado ao Ministério do Interior, depois ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e atualmente ao inédito Ministério dos Povos Indígenas, também presidido pela indigenista Sônia Guajajara. O decreto 1775 de 96 diz que cabe à FUNAI o processo de demarcação de terras indígenas. Tem por finalidades garantir o direito originário das terras indígenas, o usufruto exclusivo de suas riquezas aos indígenas e, como competência, promover identificação, delimitação, demarcação, regularização fundiária e o registro das terras indígenas. Dentro dos seus órgãos, temos a Diretoria de Proteção Territorial, a Coordenação Geral de Geoprocessamento, que cuida da gestão e execução de procedimentos demarcatórios de terras indígenas, e a Coordenação de Demarcação ao CORDEM. Temos destaque também para as parcerias com entidades públicas e com organismos internacionais, através de projetos e acordos de cooperação técnica. Temos o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que ele recomenda a agilização da demarcação de terras indígenas no Brasil e a defesa efetiva dos direitos indígenas e a oposição ao marco temporal. Temos como destaque também o caso Chucuru versus Brasil, que foi um caso que perdurou anos e foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pela violação de prazos razoáveis, condenou o Brasil pela violação da propriedade coletiva indígena e colocou que o Brasil assegurasse o direito de propriedade coletiva das terras aos chucurus e tomasse medidas para a desintrusão
terra indígena. O Brasil não cumpriu com todas essas medidas, principalmente com essa parte da desintrusão. Vamos falar um pouco sobre a importância das organizações não governamentais, ou ONGs. Elas surgiram na década de 70, principalmente em decorrência dos movimentos de contestação das teses civilizatórias, que até então tínhamos o Código de 1916, o Código Civil, e as teses, aliás, as teorias assimilacionistas que eram adotadas pelo Brasil. Elas exercem auxílio direto e auxílio indireto aos indígenas, inclusive foram fontes de pesquisa e são fontes de pesquisa porque elas têm esse contato direto com muitos povos indígenas. Como exemplo, citamos o Instituto Socioambiental, o Conselho Indigenista Missionário, o Centro de Trabalho Indigenista e a Rede de Cooperação Amazônica. Dentro desse movimento das ONGs, também temos ONGs formadas por indígenas e temos um movimento à parte formado por indígenas, né? Essa mobilização indígena foi muito importante durante o período da Assembleia Nacional Constituinte, em que houve a dicotomia, digamos assim, entre a emenda 39 e a emenda 40, que falava do plurietnismo e a outra falava da autodeterminação indígena. Vou destacar, dentro desse período da Constituinte, o nome do indigenista, do filósofo Ailton Krenak, que fez um discurso histórico durante o plenário na Assembleia Nacional Constituinte, em que ele, enquanto discursava defendendo os direitos indígenas e pedindo que os congressistas apoiassem a emenda que falava da defesa dos direitos indígenas, ele pintava o seu rosto da tinta natural de genipapo, que para a etnia Krenak simboliza luto. Isso foi muito importante, né? Foi uma ação muito simbólica para ele naquele período e foi mostrada ao vivo para todo o Brasil, porque foi uma forma dele mostrar a força dos indígenas que vinham recebendo um grande ataque da mídia brasileira na época, por conta da outra emenda constitucional. O Ailton Krenak prega pelo retorno à cosmologia ancestral indígena contra o esgotamento e o colapso global. Poderíamos citar, por exemplo, o efeito estufa e outros fenômenos naturais que ocorrem pela ação humana, né? Ou que evoluem pela ação humana. E ele fala de uma reflexão sobre o passado, para que haja um futuro equilibrado entre os elementos humanos e não humanos, e defende o compartilhamento global. Temos também destaque para a figura do Nego Bispo, que é um outro filósofo, mas ele é um filósofo quilombola, não é indígena, e em algum momento as teorias dele se tangenciam, porque eles falam do modo de viver coletivo, humano e solidário, contra o colonialismo, contra o eurocentrismo, e falam da cosmologia desumanizadora, colonizadora. O Antônio Bispo dos Santos, que é o nome completo do Nego Bispo, seu codinome, ele fala do envolvimento ao invés do desenvolvimento e fala do contra-colonialismo. Há, então, uma desvinculação dos pensamentos colonizadores, a manutenção dos laços ancestrais e a relação equilibrada entre seres humanos e o meio ambiente. Temos a ação do Grupo Guardiões da Floresta, que é um patrulhamento feito pelos próprios indígenas, em que eles utilizam até da tecnologia dos drones para patrulhar uma região amazônica, principalmente na região do Maranhão, em que eles apreendem objetos ligados a atividades ilegais e entregam às autoridades locais. Vamos falar da atuação de outros órgãos governamentais. Temos destaque para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. O Ministério Público, ele
tem sua competência estabelecida pela Constituição Federal e o Judiciário também. Temos a competência da Justiça Federal. Na atuação do Ministério Público, temos como destaque a Sexta Câmara, que já foi mencionada, e um enunciado que fala, o enunciado número 41 fala da atuação judicial e extrajudicial do Ministério Público Federal em caso de terras reivindicadas pelos indígenas, mesmo que antes da identificação e demarcação. E temos os grupos de trabalho criados pelo Ministério Público, com destaque para o grupo de demarcação, por exemplo. Temos também a participação judiciária com a judicialização dos procedimentos demarcatórios por essa mora estatal. Temos a posse coletiva e originária de terras indígenas que difere daquela posse assegurada pelo direito privado civilista. E temos também um certo contraponto no Poder Judiciário, que seria a supervalorização dos registros notariais. E o que seria mais indicado para o Poder Judiciário seriam inspeções judiciais, perícias antropológicas e as próprias audiências coletivas dos envolvidos. Temos algumas teses adotadas pelo Poder Judiciário, como do renitente esbulho e o marco temporal. E destaque para o caso Raposa Serra do Sol, com a petição 3388, que foi um exemplo do renitente esbulho, em que houve a resistência e a luta indígena pelas suas terras antes e após a expulsão. Temos a desocupação forçada no passado, em que os indígenas abandonam involuntariamente a terra. E temos também o caso da ocupação passada da terra, em que os indígenas são expulsos da terra e desistem de reavê-la. O marco temporal foi um grande debate no ano de 2023. Ele visava o direito apenas à terra daquelas terras ocupadas ou disputadas pelos indígenas da data da promulgação da Constituição. Foi considerado inconstitucional pelo STF. Projeto de Lei número 2.903 de 2023 incluiu a tese do marco temporal na Lei 14.701 de 2023, que ainda vai ser analisado pelo STF. Dificuldades enfrentadas pelos indígenas. É claro que essas dificuldades não ficaram lá no passado. Então, vamos falar um pouco sobre a escassez da efetividade das políticas públicas voltadas à proteção da terra indígena. Temos grande interesse nos recursos naturais, porque falamos que a maior parte da biodiversidade mundial está em terras indígenas. Temos a ação política com interesse privado, ao invés do interesse coletivo e do bem comum, e temos o desinteresse, muitas vezes político, administrativo, na destinação de recursos públicos para aplicar nas políticas públicas e em órgãos de fiscalização. Podemos ter também as medidas políticas que enfraqueçam os órgãos de fiscalização e proteção dos direitos indígenas, com destaque para o Decreto 11.226 de 2022, que trouxe exclusão para algumas atribuições importantes da FUNAI. Temos a morosidade estatal e alguns preconceitos e estereótipos. Além da ausência de participação ou a participação não significativa dos indígenas, naquelas medidas e políticas que eles possam afetar. Dentro dessas dificuldades estão atividades que colocam em risco os seus direitos, principalmente o direito à terra. Destacamos as atividades de mineração, garimpo e o agronegócio. As hidrelétricas, temos muitas vezes a ausência do consentimento de uma autorização prévia ou de uma informação às comunidades indígenas para adentrar o seu território, e claro que isso produz danos e poluição ambiental e compromete muito a subsistência indígena. E temos as grandes controvérsias e interesses na exploração e extração mineral em terras indígenas, se haveria viabilidade,
qual seria o período de consulta aos indígenas, se existe constitucionalidade, se o indígena tem poder de veto e outras coisas, dentre outros fatores. Quais seriam as melhorias de efetivação desses direitos? Sugestões de melhoria, né? Adoção de políticas públicas e medidas eficazes ao direito à terra indígena, consideração dos dados de ONG como fonte de estudos e pesquisa, já que eles vivem tão próximos e escutam sempre as demandas indígenas, e os movimentos sociais, indigenistas e ambientais com maior conscientização e pressão social. Além do fortalecimento da competência e destinação de recursos à FUNAI e a participação concreta e significativa dos indígenas nessas políticas e medidas, e divulgação da importância da autodeterminação dos povos e da diversidade étnica brasileira, que o Brasil é uma sociedade pluriétnica. Além da intensificação do monitoramento e fiscalização para combater atos ilegais e da adequação brasileira às orientações internacionais das proteções mínimas dos direitos dos povos indígenas, submissão dos casos de violação às cortes de direitos humanos, para que haja um caráter pedagógico e que seja cumprido integralmente. Bem, essa é uma frase de Ailton Krenak, que ela simboliza muito aquilo que é a cultura indígena. Ele diz: nós somos água, nós somos terra. Isso simboliza que os indígenas não se consideram apartados do meio ambiente, então eles se consideram parte integrante do meio ambiente. Eles são, como se fosse um só. Daí a importância da terra para eles, que é diferente do conceito de terra, do conceito de propriedade civilista e da cultura de outros povos e da sociedade em geral, que não seja sociedade indígena. Bem, eu termino a apresentação nesse momento e estou aberta às perguntas ou dúvidas. Obrigada, Márcia. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Tiago. Agradeço novamente, professor Tiago, tá, a participação, a presença e a disponibilidade, né, meu amigo? Então, com certeza as contribuições do professor Tiago, que já esteve na sua qualificação, serão muito valorosas. Então, peço que você tome nota, tá, Márcia, para que a gente possa, posteriormente, também conversar sobre essas considerações do professor Tiago. Professor Tiago, a palavra é sua. Muito obrigada novamente. Obrigado, Priscila. Satisfação toda minha. Estive em outro momento também na qualificação da Márcia e, portanto, participar desse momento para mim é sinal também de honra. Eu também digo, né, e cumprimento aqui os meus colegas professores, o professor Robson, o professor Douglas, né, o Francisco também que aqui está, demais que assistem. Eu também digo que a minha fala, ela é uma fala que ela tenta ser também representativa, porque como falo aqui do Nordeste brasileiro, precisamente do Maranhão, eu penso que eu falo também aí dialogando a partir de um estado, né, de nosso estado nacional brasileiro, do nosso país, que é marcado por uma pluralidade no que toca a comunidades e territórios indígenas, né? Então, vou também fazer essa fala a partir desse lugar, que é um lugar epistêmico, mas é também um lugar histórico e sociocultural, e que eu particularmente considero de extrema importância, notadamente uma dissertação de mestrado que versa, né, sobre populações que foram historicamente violentadas e direitos que foram sistematicamente violados, e que nós estamos, portanto, de um grupo que foi vulnerabilizado por uma atuação, inclusive, de regulação, né, jurídica e também por uma atuação forte do poder político. Então, eu penso que a minha fala também é um pouco nesse sentido, né? Márcia, eu acho que em outro momento eu pude falar sobre isso, mas um dos meus estágios pós-doutorais, ele foi feito ali na Universidade de Brasília, né, em um programa que era um programa de altíssima internacionalização, financiado pela CAPES, que é o programa CAPES Print,
e que, portanto, unia a Universidade de Brasília com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, né? E ali, portanto, eu dividi espaço com vários colegas oriundos de vários estados, né, do Brasil, doutores, sobretudo no campo do direito, mas também alguns doutores no campo da antropologia, da ciência política, né, da CP, das relações internacionais, da sociologia também, né? E nesse contexto, portanto, a minha fala, ela tenta, né, ela tenta realçar o transdisciplinar, que é uma preocupação muito forte. Bem, então nós estamos diante de uma dissertação que ela tem relevância, né? Me parece que ela se justifica também por um objeto de estudo ainda pouco explorado, e notadamente para a investigação que o texto, né, e o trabalho aqui apresentado almeja, portanto, fazer, que é imprimir visibilidade às questões que giram em torno da regulação jurídica protetiva e que afirma, pois, o arcabouço jurídico-normativo de proteção a comunidades indígenas, né? Então, nesse sentido, eu vejo a relevância, eu vejo, portanto, a aderência, eu vejo, pois, a preocupação de, portanto, gerar um incremento à literatura especializada na temática, tá? Em um outro giro, eu, portanto, trago à tona que, no que toca ao aspecto formal, nós aqui, de fato, temos uma dissertação que contempla, né, para a legislação educacional brasileira, os elementos que, portanto, se espera de um trabalho científico, certo? E, portanto, agora eu passo muito mais a uma análise, que seria uma análise de conteúdo, em que pese a partir dessa minha análise, eu também aí vou tecer algumas provocações com a ideia de ampliar, né, teu repertório e tua compreensão do que seria, de fato, um produto apurado de uma pós-graduação estricto sensu, né? Que, portanto, você está a finalizar. Então, assim, eu tenho algumas críticas formais que eu quero que sejam acolhidas de uma maneira muito amadurecida e construtiva, certo? Até para que você possa depois conversar com a sua professora, a minha querida professora Priscila Caneparo dos Anjos, uma amiga muito querida, que sei também que tem esse zelo pelo trabalho, né? Pois bem, então, primeiramente, Márcia, verificar o depósito da dissertação de mestrado, se ela vai, portanto, ocorrer de acordo com as normas brasileiras técnicas de normalização, ou se há, portanto, um regramento específico, tá? Então, como isso não me foi passado, eu faço só esse alerta, porque se for de acordo com a São BNT, normas, licença, próprias. professor, são normas APA. Desculpa, Thiago, até interromper, professor Thiago, interromper tua fala, são normas da Ambra mesmo, tá? São normas específicas, ok. Então, seguir, Específicas, portanto, tá? aí o regramento específico, Isso. ok. E aí, eu chamo a atenção para algumas questões formais que eu, particularmente, fiquei um pouco preocupado ao, portanto, vislumbrar. Por exemplo, para uma dissertação de mestrado, eu acredito que seria interessante você olhar os capítulos que trazem informações historiográficas e inserir as referências, certo? Porque a real é que a Márcia certamente fez uma pesquisa historiográfica para, portanto, imprimir na sua dissertação de mestrado, que é predominantemente descritiva, uma narrativa histórica. E você, portanto, faz uso de fontes primárias, porque não é um texto seu, ok? Então, o referenciamento na textualidade dos capítulos, ele é a condição sine qua non que gera a validade científica que se espera de uma dissertação de mestrado, tá? Então, isso aí eu fiquei um pouco preocupado, notadamente, quando você faz uma historiografia e até mesmo para valorizar as fontes consultadas, ok? Então, isso aqui eu queria muito, depois, Priscila, que vocês reunindo para o depósito final, fizessem a inserção, observando as referências lá atrás, portanto, de onde que se tira as informações acerca do trato, né? Até mesmo no contexto ali de uma certa lusofonia, trazendo à tona fontes históricas que, ao que me parece, estão no âmbito de uma literatura portuguesa, né? Originária, até porque não são literaturas que retratam o Brasil em si, mas literaturas que trazem à tona as intersecções, né? E as interlocuções Brasil-Portugal, época, portanto, de colônia até. Então, assim, é interessante colocar esse referenciamento, que isso é muito importante, certo? E isso em toda a dissertação de mestrado. Por exemplo, tem páginas
que não há uma referência, em que pese eu compreender que não são análises suas, são descrições, são paráfrases a partir de obras que você consultou, tá? E como eu sei que de fato você consultou, porque muitas delas eu consigo perceber na lista de referências, eu muito mais imaginei que era a ausência da referência no sistema adotado pela universidade, que certamente pisa, né, finca o pé para que haja um referenciamento no corpo do texto. Então, essa seria uma análise. Uma outra questão, Márcia, muito cuidado com as construções, que elas são construções que elas realçam uma certa estigmatização, né? Até as próprias declarações, que são declarações no âmbito dos sistemas de proteção direitos humanos, elas são declarações que já falam de povos originários, de comunidades indígenas, né? Então, muito cuidado quando você... E eu chamei a atenção disso na qualificação, porque eu retomei o texto da época que eu fiz essa marcação. Eu chamei a atenção para que você tivesse muito cuidado quando falasse dos indígenas, porque também ali existiam muitas mulheres, não é? Então a ideia é falar de comunidade indígena, povos indígenas. E parte do texto, a partir da minha leitura, às vezes parece que se trata de um povo indígena homogêneo, né? E isso para quem discute multiculturalismos, né, e pluralismos, inclusive jurídicos, já é, portanto, fincado o pé, ainda que nós não tenhamos uma formação no campo das antropologias, que nós tivemos, portanto, na formação da sociedade brasileira, diversas comunidades indígenas. Algumas que já não existem mais, mas só no Maranhão nós temos mais de 80 comunidades indígenas identificadas, entre as aldeadas e as não aldeadas, ok? Então, assim, é muito interessante que você imprima essa marca do pluralismo no seu texto, certo? Para que não fique, por exemplo, uma narrativa muito semelhante às narrativas dos livros da história que nós estudamos lá pelo ensino médio, de uma uniformização sem cuidado com as singularidades. Então, como eu sei, Márcia, que você é muito zelosa, eu queria depois que antes do depósito final você fizesse essa revisão para tornar plural aquilo que eventualmente pareceu uniformizado, tá? E eu sei que por vezes é aquela correria para a entrega do texto que acaba passando batido. Então agora depois desse momento da defesa, respira e, portanto, faça essas devidas análises, ok? E ajustes. Uma outra questão também de âmbito formal é que, por exemplo, no campo da metodologia científica, e veja que eu nem estou aqui criando uma rigidez, sabe? Eu sou muito próximo a Bourdieu, do pensamento relacional. Eu tento diferenciar rigidez de rigor. Então, eu não estou no campo da rigidez. Mas eu penso que no âmbito do rigor metodológico, existem algumas seções de seus capítulos que elas poderiam ser unificadas, porque elas têm uma linearidade e uma concatenação de ideias. Tanto que algumas dessas seções que você tentou criar uma independência em relação às que viriam, tem 3 laudas, 4 laudas, entende? E a meu ver, as seções compartimentalizadas ali não deveriam existir. Porque os argumentos que você, portanto, desenvolve, eles são argumentos que eles podem ser melhor concatenados, né? Então, por exemplo, tem um tópico, o capítulo 3, ele tem 4 seções, sendo que a primeira, ela se subdivide em apenas uma, que você dá o nome de FUNAI, né? E aí compreenda que o nome que é dado não é bem um nome a um subtópico, você está, portanto, ali elegendo, né, um campo de análise no contexto da atuação governamental. Então, assim, particularmente eu penso que não deve surgir de uma maneira tão autônoma uma sessão que tenha tão poucas laudas se ela não tiver um objeto de estudo específico. Porque se o objeto de estudo específico ele se espalha pelas demais sessões, que tal criar um texto concatenado, que não fique tão compartimentalizado, né? Eu te digo isso porque em algum momento parecia que você finalizava um raciocínio, mas ao passo que na sessão posterior você retornava, né? Então a textualidade ela quebra, é o que nós vamos chamar de coesão.
metodológica, né? Então, eu chamaria também essa atenção. Bem, particularmente também, Márcia, as conclusões eu achei um pouco tímidas, né? Eu achei as conclusões tímidas. Eu sugeriria também para a versão final do depósito que você retomasse alguns argumentos usados na finalização de cada capítulo, né? E, portanto, apresentasse esses argumentos no capítulo destinado às considerações finais, né? Talvez ali, se você elencasse um argumento de cada sessão, nós teríamos uma conclusão mais robusta, tá? Então, assim, fica também essa sugestão para incremento. É uma conclusão que contempla? Mas é uma conclusão que ela poderia ser melhor aprofundada, melhor verticalizada, né? Mas eu também percebo que talvez seja aquele capítulo da nossa dissertação que a gente faz por último, e aí já está nos faltando fôlego, né? Então, assim, a ideia é tentar, de fato, fazer uma retomada para verticalizar um pouco mais no campo das conclusões, certo? Na sua apresentação, você falou em OIT, mas é OIT, tá? Lembrando lá a Organização Internacional do Trabalho. E é interessante também trazer à tona, e aí a Priscila, pô, é referência, né, nesse campo. Eu acho que você poderia também aí associar um pouco o Plano Internacional Humanitário de Proteção às pessoas, né, indígenas ou às comunidades indígenas. Eu não sei se daria para realçar um pouco mais. Eu vi que você, inclusive, apresentou um case, mas eu particularmente gostaria de que fosse um pouco mais explorado o plano internacional, porque eu penso, inclusive, que a proteção aos povos indígenas, tidos, né, inclusive por alguns países como comunidades originárias, é um desafio global humanitário, né? É um desafio global também humanitário. E, inclusive, vale destacar, né? Eu estudo, a partir do Maranhão, os casos de linchamentos. Mas o primeiro linchamento que se tem notícia no Brasil é de uma pessoa indígena, que se negou a professar o credo cristão católico, né? Quando, portanto, ali provocado em um contexto ali dos anos 1500 e algo, e, portanto, ele foi ali linchado em praça pública em uma espetacularização do sofrimento a partir, portanto, aí de uma expressão nítida de um racismo, por que não dizer, né, religioso, e de um processo de aniquilamento que até hoje perdura daqueles que são fundamentais e foram fundamentais na formação da sociedade brasileira que nós temos hoje, né? Então, eu particularmente penso que nesse contexto nós temos uma dissertação que traz à tona diversos elementos, notadamente por meio também de uma análise historiográfica, e que, portanto, aí pode gerar para nós um incremento à literatura especializada, tá? Bem, essas são as minhas contribuições. Eu não tenho pergunta, eu creio que Márcia, na sua apresentação, de uma maneira muito lúcida, né? Ela percorre o trabalho que ela apresentou. As minhas contribuições são bem mesmo para o engrandecimento, tá? Porque a real é que a gente analisa o trabalho na complexidade da mestranda, né? Que nos apresenta e não da forma como nós que já estamos ali em outros degraus da vida, né? Com outras percepções de mundo e outras experiências temos. Mas a ideia, de fato, é muito mais sugerir e recomendar, porque sabemos que vocês são potentes e esses textos são textos que virarão fontes de pesquisa também no futuro, tá? Márcia, parabéns, viu? Eu fico muito feliz por esse lugar que você hoje ocupa, né? E por esse ciclo que, ora, portanto, né, já chega à sua finalização. Priscila, muito obrigado pelo convite. Cá estamos sempre para essas trocas e interlocuções. Saiba também que eu aprendo muito com você e com os seus orientandos, viu? Muito obrigado. Obrigada, professor Tiago. Estava aqui, né, quietinha com a câmera fechada para não cair, não atrapalhar a sua arguição. Muito obrigada pela contribuição. Márcia, vamos fazer efetivamente de uma forma mais dinâmica, até por conta do avançado horário. Vamos deixar todos os professores fazerem suas arguições e suas considerações e depois a gente retoma a palavra para você. Pode ser? Eu acho que fica mais dinâmico. Mas já aqui registro, professor Tiago, muito obrigada pelas Sim. contribuições, tá? Estão todas anotadas aqui e você sabe também que sempre, né, tem espaço aqui para vir contribuir também com o nosso curso. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Douglas. Professor, novamente, muito obrigada pela disponibilidade.
Professora Priscila, muito obrigado aí pelo convite, sempre uma satisfação. No meu caso, o horário não é problema, porque eu estou começando meu dia aqui na China, então, para mim são 9 horas da manhã, então eu posso ficar aqui o tempo que vocês quiserem. Bom, Márcia, obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade, e também saúdo os professores Tiago, Robson também, pela oportunidade de estarmos juntos aqui na banca. E eu faço as palavras do professor Tiago as minhas, né? Ou seja, muitas observações que ele fez, eu concordo, né? Talvez eu vá ser um pouco mais positivista em termos de metodologia, mas no que diz respeito à multidisciplinariedade, eu sempre tento trazer isso para os meus trabalhos, até mesmo porque eu acho que eu já falei isso na banca de qualificação. A minha pesquisa está muito associada a visões terceiro-mundistas do direito internacional. Então, questões relacionadas a colonialismo, imperialismo, são essenciais no meu trabalho, né? Então, bom, no que diz respeito aos aspectos formais, eu acho que já foi dito aquilo que é necessário no que diz respeito ao teu trabalho, né? Que está bem escrito, mas tem ali algumas coisinhas para serem revisadas nesse sentido. Márcia, no que diz respeito à metodologia, você faz, e aí eu concordo com o professor Tiago, né, de que o seu trabalho ele é descritivo, e eu até diria bem dogmático, né? Eu entendo que esse é um trabalho na área de direito, né? E que o dogmatismo ele aparece, né? Mas quando você aponta na introdução que você vai usar os métodos de abordagem dedutivo e indutivo, procedimento histórico e comparativo, você utiliza um parágrafo para falar sobre o seu trajeto metodológico. E depois no texto eu não consigo identificar, né, a aplicação prática, né, desse caminho que você faz, desse caminho metodológico, né? Então eu sugiro que você revise isso, porque principalmente quando a gente vai publicar em alguns jornais, e principalmente aqueles que são multidisciplinares, eu não estou falando nem no direito, mas mais sociologia, a ciência política, relações internacionais, que o seu trabalho tem esse potencial de dialogar com todas essas áreas, né? A questão metodológica ela é muito importante, né? Eu saí do bacharelado, do mestrado, do direito e fui para a ciência política, e eu apanhei bastante na ciência política por conta dessa talvez falta de metodologia que a gente encontra no direito, ou de rigor metodológico que a gente encontra no geral no direito. Então eu sugeriria que você olhasse bem aí para essa questão metodológica e estabelecesse realmente o que você qual que é o caminho que você quer trilhar. E nesse sentido, quando você fala de método de procedimento histórico comparativo, eu acho que no que diz respeito ao histórico, você trouxe ali uma contribuição bem importante, né, que precisa ser referenciada, né, como o professor Tiago mencionou. Mas nessa questão comparativa, né, eu não consegui enxergar o comparativo, né, essa dimensão, esse procedimento comparativo. E que eu até sugeriria a você, também na esteira daquilo que o professor Tiago mencionou, de que você buscasse outras experiências, como, por exemplo, na Austrália, em relação a povos originários, no Canadá, né? Como é que eles lidaram com essa questão dos povos originários, né? Na sua legislação e como isso é feito. E aí, quando a gente utiliza o método comparativo, né? É claro que nós estamos
porque nós estamos falando de dois lugares diferentes, né? É claro que nós vamos encontrar diferenças. O que nós queremos buscar quando a gente usa o método comparativo é aquilo que pode ser utilizado, né? Aquilo que pode ser aproveitado para nós, né? Ou seja, quando eu olho para o direito norte-americano, por exemplo, a partir de um olhar comparativo, é claro que é diferente, isso é óbvio, mas eu estou buscando ali aquilo que pode ser aproveitado, né? No direito brasileiro, né? Então, essa é a função, né, do método comparativo. Sobre a questão metodológica, é isso. No que diz respeito à concessão dos direitos, né, na sua apresentação, você deixou isso, né, bem claro, e lendo a sua dissertação, me parece que a concessão dos direitos para os indígenas está me parecendo como se fosse e aí, de novo, né, eu coloco as lentes de uma abordagem terceiro-mundista para pensar, pô, mas os direitos indígenas tá parecendo que é um favor que a gente está dando para eles, né? Me parece que é uma continuidade, mesmo na Constituição de 88, me parece que é mais uma extensão da missão civilizatória que aconteceu lá no século XV, XVI, e que está sendo expandida, né? Mesmo na Constituição de 88, né? Ou seja, a gente transforma os povos originários em sujeitos de direito, e a partir desse sujeito de direito, então, a gente começa a impor as regras que nós queremos, que nós pretendemos. E foi exatamente isso que aconteceu com a missão civilizatória, e também a concessão de soberania para alguns lugares, né? Ou seja, vamos dar soberania, porque aí então a gente consegue impor as regras que nós queremos, que são as tidas regras universais. Então, precisa tomar um cuidado em relação a isso, né? Porque eles estão aqui antes de nós chegarmos, então essa terra é deles. Nós não estamos fazendo favor nenhum para eles, ao conceder direitos a eles, porque isso já é deles, né? Então a gente precisa olhar bastante para esse ponto. Eu fiquei muito satisfeito, né, quando vi ali que você colocou, você citou ali o Antônio Bispo dos Santos e também o Krenak. Só que eu acho que eles foram citados dentro de um capítulo que você coloca como das organizações não governamentais. Eu acho que esses dois pensadores, eles deveriam fazer parte do seu quadro teórico para poder analisar a questão indígena e todo esse percurso de aquisição dos direitos, né? Que foram otorgados a eles, né? E aí, a partir desta visão deles aqui, aí refletir um pouco para que o seu trabalho não fique, como eu disse, né? Para que ele não fique tão dogmático, né? E tão descritivo, como já foi apontado aqui. Com isso, não estou dizendo que nenhum trabalho científico ele não deve ter uma parte descritiva, é claro que ele precisa ter. Mas como você apontou que a sua metodologia é dedutiva e indutiva, né? Então você precisa estabelecer ali qual que é o seu marco teórico para poder aplicar esses dois métodos, né? Se é que esses dois métodos eles podem ser aplicados, eu não sei. Eu sinceramente eu não consegui enxergar como eles foram aplicados ali no desenvolvimento do texto. Então eu acho que você, sua orientadora, não precisa tomar uma decisão, mas o fato é que, na minha opinião, né, a citação desses dois autores, já de início, como parte do seu quadro teórico, já faria toda a diferença quando você vai analisar
tanto o processo histórico quanto o processo de regulamentação, que perpassa aí as constituições, como você citou, e as ordenanças, até chegar na Constituição de 88, tá? E aí, para finalizar, eu coloquei aqui no meu caderninho aqui, ó, eu usei a mesma palavra que o professor Tiago usou. A sua conclusão precisa ser mais robusta, tá? Então, faltou ali realmente você olhar para tudo aquilo que você fez no seu texto e aí ali então você tecer, né, as suas análises, as suas críticas a respeito do processo, né, de concessão desses direitos, de regulamentação, enfim, tudo aquilo que você desenvolveu ao longo do seu trabalho. Então, a conclusão ela precisa ser mais robusta. No mais, eu gostaria de parabenizar você, né? Eu entendo que, aí consultando as minhas notas, eu entendo que a boa parte daquilo que a gente apontou na qualificação foi contemplado no seu trabalho. Eu parabenizo você. Eu acho que tem um trabalho ainda a ser feito, mas, como todo trabalho científico, ele nunca acaba, né? Então, eu parabenizo você, parabenizo a sua orientadora, a professora Priscila, e fico à disposição para qualquer dúvida a respeito dos meus comentários. Muito obrigado. Obrigada, professor Douglas, né? Como sempre, contribuições muito valiosas, riquíssimas. Acredito que a Márcia já conheça, mas eu já conhecia também seu interesse no direito internacional, então tenho certeza que contribuiu muito, né, Márcia, com esse desenvolvimento da pesquisa e principalmente para uma prospecção de trabalho, né, que de fato vai vir a ser concretizado, necessário de ser concretizado no futuro também. Então, professor Douglas, fica aqui meus agradecimentos pelas suas contribuições, tá? E também pelo seu tempo. Eu sei que você está em uma situação mais confortável que a nossa em relação ao horário, milagrosamente o jogo virou, né? Mas enfim, nesse momento, mas sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Robinson. Professor Robinson, a palavra é sua. Novamente, muito obrigada, fico muito feliz de você ter aceito esse convite, né? Acredito que tenha sido o meu primeiro convite para o professor, primeiro de muitos, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite a todos, boa noite, professora Priscila. Primeiramente, eu que agradeço, a honra é minha, é um enorme prazer estar aqui, compondo mais uma banca, estou sempre à disposição, fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. Boa noite também, professor Douglas, professor Tiago, professor Francisco, Márcia, e preliminarmente eu gostaria de parabenizar a Márcia e a professora Priscila também pelo trabalho e pela condução. Esteve muito bem orientada aí, estou certo disso, muito bem capitaneada. E eu, em particular, gostei muito do trabalho, vi o entusiasmo pelo conhecimento do tema que a Márcia trouxe aqui para nós, né? Claro, há alguns aspectos que podem ser melhorados e endosso aqui as palavras do professor Tiago, do professor Douglas, né? E sintetizando também nos aspectos formais, eu vejo assim várias citações ali que não apareceram nas páginas, não sei se são artigos que não foram paginados, mas mesmo se são artigos, se há PDF e de repente houve uma numeração, vale a pena constar sempre a página, né, para que possa evidenciar ao leitor externo, né, a incumbência do pesquisador é sempre mostrar a evidência. Então, tanto para o leitor externo como uma eventual checagem, as páginas têm que estar apontadas, né? Eu sempre tenho uma ressalva sobre essa questão do autor data, justamente por isso, porque muitas vezes as pessoas usam e abusam do autor data, tem a menção da página e fica inviável, por exemplo, pegar uma obra lá e folhear e ver de onde foi tirado aquele trecho, né? Mas, para além disso, também concordo com o que foi dito aqui em relação à conclusão, embora bem elaborada, penso que mereceria ser um pouquinho mais extensa, né, quanto aos aspectos formais aí. E, do mais, tenho só parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho em si, pela amplitude que tentou abarcar o tema e pela introdução em particular, em que pese a questão metodológica que o professor Douglas bem apontou, mas no geral eu gostei muito da vossa introdução, Márcia. Digo isso até com base em outras introduções que nós temos
visto aí em outras bancas de mestrado, né? Até mesmo aqui na universidade. E eu achei que a introdução ficou bem bacana, muito bem elaborada, sucinta, objetiva, mas trazendo basicamente os principais aspectos que devem conter numa introdução, finalizando pela apresentação do resto do trabalho. E eu acho isso muito importante e gostaria de te parabenizar também por essa questão da introdução. Superada essa parte formal, eu gostaria de também endossar a questão da sugestão de um breve direito comparado, aí, de um comparativo, que acho que o professor Douglas aqui já mencionou também. Acho que vale sempre a pena, por exemplo, já que a AMBRA está nos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos da América tratou essa questão dos nativos, né, das terras dos indígenas, ou outros países aí, a escolha, mas principalmente os Estados Unidos da América, o Canadá, mas sobretudo os Estados Unidos da América, até em homenagem aí à AMBRA, eu acho que vale sempre a pena trazer alguma coisa desse país, né? E, dito isso, tenho apenas um questionamento que eu senti um pouquinho de falta aqui de tratar, talvez fuja um pouquinho só do teu reporte, do seu tema, mas eu acho que valeria a pena, enriqueceria o trabalho, assim como essa questão internacional de outros países, como enfrentaram essa questão, que é justamente aquela tratativa que houve perante o Supremo Tribunal Federal brasileiro, já que o foco aqui foi, o recorte maior foi no Brasil, em relação às terras devolutas, né? Se a demarcação dessas terras devolutas, a quem pertence, se caberia à União ou aos estados decidirem isso, e sobretudo aquelas de fronteira, né? A ministra Carmen Lúcia lá atrás proferiu um voto lá no sentido de que as de fronteira são bens da União, porque indispensáveis à defesa e tal. Eu acho que faltaria um pouquinho disso também em relação aos índios, né? E gostaria até de ouvir depois, se você puder brevemente, o que você pensa disso em relação a terras indígenas, por exemplo, que porventura pudessem ser ocupadas, ou melhor, pudessem estar sob a gestão de um Estado membro aí. Se você entende que por ser indígena ali a ocupar, isso seria uma atribuição exclusivamente da União, tal, gostaria de ouvir um pouco a sua ideia com relação a isso. Basicamente é isso, me dou por satisfeito e devolvo a palavra para a professora Priscila. Muito obrigado, professora Priscila. Não estava conseguindo abrir aqui. Obrigada, professor Robson, pelas considerações. Tenho certeza, né, Márcia, que a gente também vai levar em conta a fala do professor Robson. E referendando tudo que foi dito aqui, né, Márcia, acredito que você tem bastante contribuição para aprimorar seu trabalho. E passo a palavra para você fazer suas considerações rapidamente, dado o avançar da hora, tá? Em relação ao que foi dito. Bem, inicialmente, boa noite, novamente. Agradeço a todos por aceitarem o convite de participar da minha banca de defesa. Agradeço também pelos elogios. Anotei aqui todas as observações, todas as sugestões são sempre bem-vindas. Muitas vezes, quando a gente escreve algo, acaba não percebendo, e é por isso que eu acho que nos tribunais existem os redatores e os revisores, justamente para perceber algumas coisas que os redatores não conseguem fazer ou perceber, né, inicialmente. Sobre. Vou ver aqui as observações sobre cada um. Algumas observações foram em consonância, né, dos componentes da banca, já estão anotadas sobre a conclusão, sobre a metodologia. Vou revisar algumas terminologias que o professor Tiago pontuou, para não ficar parecendo que é uma única etnia e que envolve todos os povos indígenas como um todo. Quanto às observações do professor Douglas, o ponto comparativo, eu creio que seriam todos os Brasis, né? Porque o Brasil foi
viveu várias fases, a fase de colônia, a fase de república, a fase ditatorial e a fase de redemocratização. Então, seria esse comparativo, e ao mesmo tempo eu tentei fazer um comparativo entre a questão de terras no Brasil e na América Latina e a influência que a colonização e o sistema de distribuição de terras, digamos assim, influenciou nesses países, tanto da América Latina quanto da América do Sul. Ah, quanto à pontuação do professor Robinson, eu creio que os estados não teriam estrutura para fazer qualquer estudo ou pesquisa ou demarcação do que seja, nem nenhum tipo de terra, nem terra devoluta. Eu acredito que, tendo sido concedida essa competência pela Constituição Federal à União, digamos que teria mais aparato, mais tecnicidade, né? Pelo menos teoricamente, porque a gente sabe que mesmo assim não cumpriram o prazo constitucional e até hoje existem terras que nunca foram demarcadas, outras só foram demarcadas por conta da judicialização, assim como o citado caso Raposa Serra do Sol. E creio que seria mesmo essa questão da tecnicidade, de ter profissionais qualificados. Eu creio que os estados não supririam e poderia haver, muitas vezes, por estar ali mais próximo, essa proximidade mais local, mais regionalizada, poderia até haver mais conflitos do que tem no caso de ser a competência atribuída para a União. Porque muitas vezes vão os profissionais de um local para o outro, são deslocados, e não tem aquela familiaridade, aquele regionalismo, aquele conhecimento, né, de compadrio que a gente chama que existem nas regiões menores. O professor Tiago é do Maranhão, ele sabe mais ou menos o que eu estou falando, dessa coisa de apadrinhamento que existem em terras menores, em cidades menores, que as pessoas têm um certo apadrinhamento, né, que antigamente era chamado de coronelismo, e acredita-se que acabou, mas ainda existe muito nas regiões, principalmente aqui na região Nordeste. Eu também sou do Nordeste, eu sou do Piauí. E ainda existe muito esse regionalismo, ainda existe muito o que a gente chama de pedir a bênção de um político e tudo mais. Eu acredito que, estando sobre a competência da União, teria mais neutralidade e imparcialidade nas práticas e nas medidas adotadas. Quanto às referências de paginação, professor, nas normas APA não são exigidas. Não são exigidas. É só exigido o autor e data. O restante das sugestões estão todas anotadas. Não sei se respondi a todas as perguntas e dúvidas. Se tiver respondido, ok. Se ainda restar alguma dúvida, podem formular, que eu vou tentar responder. Os professores estão satisfeitos em relação à fala da Márcia? Então, Márcia, a gente vai sair um pouquinho, tá? A gente vai para a sala de deliberação e daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Combinado. Até já. Oi, Márcia, parabéns. Vamos aguardar, né? Vou colocar a Alana como painelista aqui e o Antônio, se quiserem ligar a câmera. Só lembrando, pessoal, que isso aqui tá gravando ainda, tá?
Então, vai para o YouTube. Ô, Francisco, tem como você me mandar o link? Você não tem o link da sala de Acho que tá deliberação? no e-mail, né? Sim, Por mas isso como... eu te mando aqui rapidinho. Cadê aqui o chat só com você? Te mandei no chat privado. Vê se você recebeu, por favor. Deu certo. Tá. E aí, Márcia, como é que foi? Acho que foi tranquilo. Vamos ver agora com a Eu decisão da banca. fiquei impressionado com seus slides. Bem modernos, né? Cheio de transições e tal. Muito legal os slides. Eu pedi ajuda a um amigo. Ficou muito bom. É, Muito bom mesmo. ele faz essas coisas muito bem. Eu só preparei os tópicos e ele colocou as artes e relacionados com o tema. Uhum. Entendi. Interessante. Por que que você Ficou escolheu mais. esse tema? Olha, eu sempre gostei de temas ligados a direitos humanos, né? Uhum. E aí eu resolvi falar um pouco sobre indígenas. Era sobre eles, acho que só era, não tinha assim outro tema que eu estava em vista. Uhum. E eu queria falar sobre indígenas, não sabia sobre o que exatamente. Aí eu Sim. comecei a ver sobre o direito à terra e essa questão do marco temporal e tudo mais, que estava muito em voga. E aí passei a estudar e pesquisar. Uhum. Legal. Legal. Interessante, bem interessante. Várias coisas interessantes ali na apresentação. Com o detalhe de que eu sou do território do Piauí e hoje é considerado que aqui não existem mais indígenas. É mesmo? É, é o que dizem as pesquisas, não sei se é verdade. Já no estado do professor Tiago, existem ainda muitos indígenas, inclusive reservas indígenas. E é um dos locais em que a FUNAI atua bastante. Entendi. Entendi. Que legal. E o que que você pensa em fazer agora depois do mestrado? Eu vou esperar a Ambra ofertar o doutorado. Em breve vai sair, viu? Que bom. Pois Fico é. feliz de saber. Fico feliz de saber. Agora eu tô só decepcionado que você não vem para a Ambra Conference aqui. Pois é. Tem mais uma que eu não vou, né? Pois é, essa aqui vai ser legal. E essa agora a gente mudou para maio para ter certeza que não vai ter furacão, né? Você ficou sabendo que a última teve furacão, né? Quando a gente estava aqui. Foi. Mas agora vai ser sem furacões. Vai ser tranquilo. Ainda bem. Porque o brasileiro sai do seu país, que é calminho, de fenômenos naturais para enfrentar um furacão. Deve É, ser meio assustador. foi. Não foi dos mais fortes, né? Mas o pessoal que não é acostumado fica assustado, né? Porque dá. É sempre perigoso, né? Tem estado de emergência, não pode sair na rua e tudo, mas difícil acontecer alguma Sim, coisa se você sim. tá num hotel, numa casa, assim, Num muito difícil local acontecer alguma coisa. seguro. É. É, eu acho que só aquele estado de alerta assim, a mim já me faria mal, porque eu tenho muita ansiedade. Sim, mas agora não vai ter mais esse problema. A gente trocou para o primeiro semestre, né, que a temporada de furacão é de junho a novembro. Ou seja, metade do ano, né? Mas normalmente tem setembro, outubro, por aí. É o mais comum. É o mais comum de ter, né? Ainda bem que dá para saber, né? Ter uma É, previsão de quando vem, sim. para ficar mais atento e alerta. É. E aí as escolas não funcionam, nada funciona nesses dias. Quando está em estado de emergência, não. Aí fecha tudo. Uhum. Fecha tudo. E também fica fechado depois quando é muito forte, que chega a derrubar poste e tudo, e falta luz, aí tem que voltar a luz, tem que voltar as coisas tudo para tudo voltar ao normal, né?
Que o principal problema é esse, é que falta luz, né? Depois inunda. Eu diria assim, não. Tem, claro, também o problema do vento em si, quando você está num lugar que pega muito vento, mas o Prédios mais altos, né? prédio mais alto nem tanto, porque esses prédios não acontece nada com eles, né? É mais casa mesmo que perde telhado, Nossa. que inunda. Esses prédios aí nem só dá medo, né? Que você tá no prédio lá, acha que o prédio vai cair, mas não cai não. Pois eu achei que o principal era sentido nos altos prédios por conta mesmo da altitude em si, que já desafia a gravidade. É, dá medo. Eu já morei num prédio alto e já passei alguns furacões em prédio alto, no 27º andar. Você fica um pouco com medo, Vixe. achando será que o prédio vai cair, mas não cai não. Eles devem fazer a prova de furacões, que Sim, nem as casas no Japão são a prova de terremotos, né? Já sim, são sim, construídas com esse âmbito. sim. Os professores estão retornando já. O pessoal entrou como atendi, eu estou promovendo eles a panelista aqui. Aí. Voltamos? Agora consegui voltar. Bom, então, Márcia, para dar seguimento, né, à sua banca e finalizá-la, informo que você foi aprovada por unanimidade, então parabéns, né? Nova mestra Obrigada. pela University, com a nota 9 por todos os membros da banca, então 90 com todos os membros. Só peço para você me enviar o trabalho antes, né, enfim, de depositá-lo, só para a gente acatar as sugestões da banca, né? Que eu acho que só tem para Sim, aprimorar teu trabalho, para enriquecer anotei teu trabalho. todas. Uhum. Então, ótimo. Também a gente conversa, Márcio, também está tudo anotadinho aqui para a gente, né, fazer essa última revisão, efetivamente, tá? Em relação às alterações necessárias. E eu só tenho que te parabenizar, agradecer a Ambra pela University pela oportunidade de ter lhe orientado, né? A nossa orientação foi muito fluida, foi muito tranquila, tá? E agora eu acho que a gente precisa pensar também, né, em publicizar esses teus ensinamentos, pensar em artigo, tudo. E agradeço demasiadamente o professor Tiago Alice, o professor Douglas, o professor Robinson Fernandes, né? E espero que nós possamos, né, nos encontrar em outros momentos também, né? O professor Francisco, obviamente, né, por todo o suporte em nome da Ambra. E então, espero que a gente possa, né, nos encontrar em outros momentos, em outras bancas também, né, professores, né? Que sempre é um grande prazer tê-los presentes aqui também. Então é isso, Márcia. Parabéns. Aproveite, né, a sua semana para titulação de mestra, tá? E conte comigo para que precisar. Parabéns. Vamos Tá. tirar uma foto, hein, Eu gente? gostaria de agradecer a todos os professores que aceitaram a banca pela nota, pelos elogios, pelas sugestões sempre bem-vindas. O Francisco estava até me perguntando por que que eu escolhi o tema e a professora Priscila foi uma das principais responsáveis pela escolha do tema quando eu fiz a disciplina de Direitos Humanos com ela. Então, eu Hum. pensei assim, eu quero falar alguma coisa de direitos humanos e quero que seja sobre indígenas. Então, eu vou escolher alguma coisa relacionada com indígenas. E aí a gente começou a fazer a pesquisa e acatando as sugestões, e foi uma orientação muito tranquila. Professora Priscila, com todo o conhecimento dela, em direitos humanos, em direito internacional, e bem agradeço a contribuição dos outros professores, e espero que a gente tenha a oportunidade de se ver novamente, e já falei para o Francisco que estou aguardando minha vaga no doutorado em Direito.
E eu tô Em breve, se aguardando Deus ser quiser. professora, viu, professora Francisco? Já vem pra tô aguardando ser professora da Márcia no ano. Assim que sair, pode deixar. Ai, o professor Robinson já fez a gentileza de tirar uma foto, Márcia, se Obrigado, você quiser Robson. baixar ali. Obrigada, professor Robinson. Então, acho que é uma boa recordação, né? Porque foi muito prazeroso, né, esse encerramento de ciclo, tá, Márcia? Parabéns novamente. E é isso, né? Declaro encerrada, né? Mais uma vez, obrigada a Ambra pelo suporte e os professores. Muito obrigada. E desculpa o meu problema, tá? Ela tá com risco aqui, mas enfim, agora não caí, então deu tudo certo para pelo menos deliberar sobre a tua nota, tá, Márcia? E tua aprovação. Ô, Priscila, vamos tirar uma foto. O professor Robson já tirou. Quer tirar uma, professor? Tirou? Thiago? Vamos lá. Tirou? Tem que sorrir Tá para a no, tá no... foto, Paulo. Então, tira uma. Vamos tirar? Tira, Thiago. Você consegue tirar? Não consigo, porque eu estou usando o computador aqui de mesa. Peraí, que eu vou Consegue, Francisco? Peraí. Consigo. Eu Deixa eu consigo. tirar. O meu vai ficar horrível. Só Tem que tentar deixar tirar pra o você. chat. Aqui, eu vou tirar aqui um. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3 e. Opa, calma aí. Agora eu tava olhando pro lado, agora eu vou tirar. Tirei aqui. Deixa eu Aí, maravilha. vou encaminhar para vocês. Eu acho que o Robson Aí, ó. também tirou, né? Muito legal, parabéns, viu, gente? Eu queria também só, em nome da Ambra aqui, agradecer a todos, principalmente a professora Priscila, como sempre, professora, um trabalho impecável, e a todos os professores que se dispuseram a participar da banca da Márcia, professor Robson, professor Tiago, professor Douglas, e, claro, a Márcia, né, Márcia? Parabéns, Obrigada. principalmente para você que fez o trabalho, passou todo esse tempo aí sobre a orientação da professora Priscila, conseguiu sucesso aqui, logrou sucesso na defesa. Parabéns mesmo, eu fiquei muito feliz por você. Obrigada, Francisco. Obrigada, professora. Então é isso, gente. Parabéns, Márcia. E muito obrigada, professores. Boa noite Obrigada. para Tchau, todos, né? gente. Boa noite para quem é da noite. Bom E bom dia. Tchau, dia, tchau. professor Douglas. Tenha um bom dia, Douglas. Tchau. Obrigado. Tchau, 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 tchau. gente.